Olá, seja bem-vindo a Salmos para uma quarentena, nosso tempo devocional com o livro de Salmos, nesta ocasião dedicado de forma muito especial aos nossos irmãos com mais idade. Nós já vivemos em Portugal uma fase de desconfinamento, as pessoas já têm muitas possibilidades de saírem, mas há muitos irmãos que, por causa da sua idade, não podem ainda participar dos nossos cultos presenciais. E é pensando de forma muito especial nestes irmãos que nós mantemos este tempo devocional. Nós hoje vamos trabalhar um salmo que nos foi pedido. Já dissemos aos irmãos que vamos procurar, dentro das possibilidades, fazer o livro completo. Mas continuamos a ter alguns irmãos que nos pedem salmos específicos e nos foi solicitado o salmo de número 124. O salmo 124 é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação. Faz parte daqueles salmos chamados do degrau, ou seja, os salmos que eram usados quando a comunidade estava em caminho, em trajeto para Jerusalém, para uma das festas que fazia parte do calendário hebraico. Também podemos pensar nestes salmos, que são curtos normalmente, sendo cantados de uma forma muito particular à medida que o povo subia os degraus para poder chegar até ao monte do santuário. E então eram salmos pequenos, fáceis de serem decorados para que o povo os pudesse usar. Vamos ler então o Salmo 124, um salmo que fala sobre a proteção e a libertação do Senhor. E ele diz assim: Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Apesar de que este salmo é atribuído a Davi, nós não temos a certeza se ele realmente é um salmo davídico ou não. Alguns dos salmos que estão atribuídos a Davi poderão ser realmente dele ou então no estilo que era próprio de Davi. Seja como for, é um salmo muito interessante, bonito, é um salmo de gratidão por um livramento. Há situações que nós passamos em que, apesar da dificuldade, nós conseguimos pensar numa solução. Diante do problema, nós começamos a fazer os nossos planos, nós imaginamos o que é que podemos fazer, o primeiro, o segundo passo, pessoas que podemos contactar, providências que podemos tomar. Há situações, às vezes muito difíceis, mas que nos trazem à mente alternativas, coisas que estão dentro do nosso alcance. Há situações que estão totalmente fora do nosso poder, que ultrapassam-nos completamente e nós não temos condições sequer de dar o primeiro passo, porque não sabemos o que fazer. É realmente algo que está fora do nosso escopo de ação, fora do nosso círculo de atividade. Não há pessoas que possamos contactar, não há recursos que tenhamos, não há meios que estejam à nossa disposição. Nestes momentos, em todos os momentos, mas nestes momentos de uma forma especial, nós realmente precisamos de um auxílio que vem do alto. E é sobre esta situação que o salmista fala. Ele cita um momento em que o povo não tinha qualquer hipótese de escapar se não fosse a bênção de Deus. É possível que haja aqui uma notinha do ponto de vista músico para aqueles que estavam a acompanhar este salmo. Aqui no versículo 1, a parte final do versículo tem uma expressão Israel que o diga, não é? É muito possível que houvesse alguém que puxasse, digamos, o cântico. E nesta altura, esta pessoa diria esta frase, ou seja, o povo cantaria um primeiro verso, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e então havia este, digamos, solista que puxava pelo povo, Israel que o diga, e eles repetiam outra vez a mesma coisa, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, e então eles vão descrever a situação. Muitos estudiosos bíblicos compreendem que aqui esta libertação diz respeito ao êxodo do Egito. Porque a menção que é falada aqui sobre os homens que se levantam, a possibilidade do povo ser eliminado, sobretudo esta questão das águas submergindo, dão a ideia da travessia do Mar Vermelho. Se não fosse Deus, os recursos o povo não tinha, Deus abriu o mar, o povo passou em seco, depois o mar cobriu os adversários que queriam derrotá-los e queriam engoli-los vivos, digamos assim.
tudo isto teria acontecido e o povo não tinha qualquer hipótese de escapar desta situação se não fosse a libertação do Senhor. É possível. É uma boa interpretação, dizemos que este salmo tem em mente este momento. É um momento histórico da libertação do povo, usado em muitos salmos, e poderá ser o principal a ideia que está aqui na mente do salmista. Mas também há vários outros momentos em que o povo de Israel passa por situações dramáticas. Na época dos juízes, na época dos reis, nós podemos lembrar o exército dos midianitas, nós podemos lembrar a superioridade dos filisteus, nós podemos lembrar Golias, nós podemos lembrar o exército gigantesco que atacou Josafá, nós podemos lembrar o faraó Zera com a sua multidão, enfim, N momentos em que os adversários de Israel eram tão poderosos e poderiam tê-los derrotado com facilidade. E o povo não tinha em si mesmo os recursos para sobreviver. E Deus interviu de uma forma extraordinária, libertando o povo. É verdade também que este salmo parece nos dar a entender situações diferentes. Uma delas é avassaladora, esta ideia de que vamos ser destruídos, vamos ser acabados, não vamos ter nenhuma hipótese. Por um lado, parecem águas que vão submergir, talvez um rio muito caudaloso ou o mar, talvez leões, porque fala aqui sobre, não é, devorar a alma, as presas deles. Então estamos a falar de inimigos muito poderosos e situações extremamente complicadas, mas também parece-nos ter aqui a ideia de situações sutis, de armadilhas que não são tão visíveis, porque no versículo 7 ele fala sobre a alma sendo livre como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro não é um ataque pernicioso no sentido de ser avassalador, não é um exército, não é uma coisa assustadora, é uma coisa escondida. É uma coisa que está normalmente colocada entre os ramos, coberta por folhas para que não seja visível, e a ave vai ali sem perceber que está a chegar a uma situação de grande perigo, e quando chega ela é apanhada. É o laço do passarinheiro. O salmista dá a entender aqui que o nosso Deus é aquele que nos liberta, seja qual for a situação. Situações visíveis, avassaladoras, situações que estão bem à nossa frente e nós percebemos que elas são grandes demais para nós, situações escondidas, esconderijos, armadilhas, coisas que são preparadas e que nós não estávamos à espera. O Senhor é o libertador que está connosco. Se não fosse Ele que estivesse ao nosso lado, não tínhamos como escapar. O Salmo termina com esta nota de confiança. O nosso Deus é aquele que criou o céu e a terra. Para aquele que criou o céu e a terra, o que é libertar-nos de uma situação? Quando nós colocamos a perspectiva do nosso Deus como o Deus Criador, o Deus Supremo, único ser autoexistente, que criou todo o mundo pela sua palavra, tudo o resto fica tão pequenino. E diante disto, nós podemos realmente dizer: o Senhor é aquele que nos liberta. Nós vivemos um momento em que temos pouco que fazer para resolver a situação. Esta pandemia escapa do nosso círculo de atuação. Sim, há coisas que podemos fazer pessoalmente para nos proteger e que poderão de alguma forma ajudar a comunidade. Evitarmos os locais de grande aglomeração, usarmos a máscara, fazemos a desinfecção das mãos, mantemos o distanciamento social. São regras que foram criadas, pelo menos nós acreditamos que de alguma maneira elas podem ajudar a impedir a propagação desta epidemia, desta doença. Mas, de facto, o acabar com esta virose, o terminar esta situação está fora da nossa mão. Nós não vamos conseguir desenvolver uma medicação, não trabalhamos com isso, nós não estamos num laboratório a tentar desenvolver uma vacina, nós não temos condições de estabelecer leis ou regras que possam ultrapassar este problema. Está além das nossas possibilidades. Podemos e devemos obedecer aquilo que nos é estabelecido pelas autoridades e clamar aquele que está acima de todas as coisas. Para o Deus que é Criador dos céus e da terra, este vírus não representa absolutamente nenhum problema. Seja para nos libertar, seja para nos livrar de apanhar esta doença, seja para estar connosco, ao nosso lado, no meio desta dificuldade. Ela vai ser ultrapassada, mais cedo ou mais tarde. E será bom que depois que nós a tivermos vencido, possamos dizer como salmista: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, teríamos caído em depressão, teríamos desanimado completamente, teríamos perdido as nossas forças, teríamos desesperado, teríamos permitido que a angústia nos dominasse. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, mas Ele está. E com o Senhor ao nosso lado, aquele que criou os céus e a terra, nós sabemos que seremos vitoriosos.